A escolha pela especialidade da infectologia, no meu caso, desde a faculdade, no terceiro para quarto ano da faculdade, eu despertei o interesse pela matéria em si, né? A gente começa a conhecer, uma matéria que me despertou muito na época foi o HIV, né? Isso, para quem é infectologista, é um assunto que a gente gosta bastante, né? Gosta de estudar, gosta de acompanhar os pacientes, né? E isso me despertou na época que eu participei de uma liga de infectologia, na qual a gente fazia estágios aqui no CADIP, supervisionado pelo Dr. Márcio Gagini, a quem também sempre me incentivou e me inspirou aí na especialidade. E assim, surgiu então já desde o terceiro para o quarto ano de faculdade. E aí depois seguiu, né? A gente passa pela residência médica, né? Pela nossa especialização, por mais 3 anos, né? E agora já fazem 10 anos que eu atuo como infectologista aqui em Fernandópolis. Sobre a pandemia do Covid-19, né? Para nós infectologistas foram anos aí de trabalho intenso. Né? Era uma doença que até então não tinha tido ainda nada previamente próximo disso, né? Em termos pandêmicos, né? Com toda a repercussão, com todo índice de pacientes infectados, né? Pacientes hospitalizados, gravidade da doença, óbitos. Então, assim, foram anos intensos aí de trabalho. A gente trabalhou todos os dias, independente de dia, noite, sábado, domingo, feriado, final de ano. Então, nós abdicamos muito da nossa parte social da família em si, até em casa, né, para poder se dedicar à especialidade e dedicar aos pacientes durante todo esse período. Então foram anos difíceis para nós, assim como para toda a população, né, que sofreu muito com a pandemia, mas que o nosso trabalho, graças a Deus, aí, foi importante, né, para que a gente pudesse auxiliar as pessoas nesse momento difícil. É claro que quando você tem uma doença de uma repercussão diferente, nova, né, muito ainda tinha-se para aprender enquanto a gente estava tendo a pandemia, e eu acho que a gente aprendeu bastante nesse período, para que se a gente enfrentasse uma nova pandemia, nesses casos a gente teria já uma certa experiência para isso, né, e pudesse aí auxiliar novamente, né, quanto a isso, porque isso pode acontecer, a gente sabe, né, nós já tivemos outras pandemias e a gente pode ter outras aí. Olha, quanto às infecções que a gente trata aqui no dia a dia, né? Então é ampla a nossa atuação, né? Desde doenças bacterianas, fúngicas, virais, né? A gente trata dos pacientes aqui dos 13 municípios da parte do HIV e as hepatites virais, né? As infecções sexualmente transmissíveis também, no qual a gente auxilia aqui, faz o tratamento. Doenças, infecções de pele, né? A gente auxilia muito também os médicos das unidades nas infecções mais complexas de pele. Esporotricose é uma infecção fúngica de pele que a gente vem tendo um aumento, né, no município nos últimos anos, então a gente tem acompanhado os casos de hanseníase também, na qual a gente tem feito diagnósticos, tem acompanhado os pacientes. Então, assim, tuberculose, a gente faz esse acompanhamento aqui também. Então são várias doenças infecciosas, igual eu falo, a gente atua aí dentro de muitas doenças aqui no CADIP, no qual nós temos uma condição, né, para poder fazer esse diagnóstico, exames para poder fechar o diagnóstico, medicamentos para poder tratar os pacientes, né, e poder fazer o segmento. Então aqui é um serviço que a gente já está, eu estou aqui há 10 anos, o Dr. Márcio há muito mais tempo do que eu, mas é um serviço que a gente gosta muito de trabalhar com toda a equipe, né, e que a gente tem o prazer aí de estar todo dia podendo fazer essa assistência aqui aos pacientes. Olha, é sempre uma mensagem, a gente coloca sempre na parte de prevenção, né, inicial. Então, formas de prevenção a gente tem há anos, vacinação para várias doenças infecciosas. Então, como infectologista, né, a gente sempre orienta para que está olhando a carteirinha de vacinação, né, está colocando em dia as suas vacinas para que tenha aí uma prevenção, né. Nós estamos numa época agora que a gente teve uma incidência, está tendo uma incidência de dengue,
né? Então, também com essa prevenção do uso de repelente, dos cuidados em casa, sempre para que, né, a gente reduza aí essa transmissão, com telinhas, né, nas janelas, que a gente, né, roupas mais compridas, né, o uso do repelente, sempre olhar em casa no quintal, água parada. A gente vai chegar já já, né, nós estamos entrando em maio, iniciando o nosso inverno, então também doenças respiratórias, né, estejam com a vacina em dia, em casa sempre o ambiente, né, ou no ambiente de trabalho mais aberto, para, né, ter uma circulação de ar maior, né, e que a gente possa reduzir essa transmissão. Então, assim, sempre pensando na prevenção, né, a orientação para qualquer sinal e sintoma de doença infecciosa, para que procure um médico, para que possa avaliar, fazer o diagnóstico correto, né? As nossas ISTs, sempre, né, que tiver algum sinal e sintoma, procure para poder tratar. A gente faz o diagnóstico, orienta, às vezes precisa tratar o parceiro também. A gente tem testes rápidos para fazer diagnóstico de HIV, sífilis, hepatite B, hepatite C, que isso também nos auxilia. Então, sempre que tiver algum sinal e sintoma de doença, pensando em infecção, que procure, né, o atendimento médico. Aqui o CADIP é referenciado, então se o médico da sua unidade tiver alguma dúvida ou precisar de um apoio, ele vai encaminhar aqui para o CADIP, onde a gente vai atender, fazer o diagnóstico e poder fazer o tratamento. A mensagem, sempre como infectologista, é que a gente trabalhe sempre com prevenção, e estamos dispostos sempre aqui no CADIP para poder auxiliar no diagnóstico e tratamento de toda e qualquer doença infecciosa.